Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 27 de março de 2020, às 10 horas. Ordem do dia. Discussão e votação sobre o projeto de lei número 17 de 2020, que autoriza a contratação temporária na administração municipal por excepcional interesse público de agente administrativo auxiliar. Discussão e votação sobre o projeto de lei número 18 de 2020, que autoriza a contratação temporária na administração municipal por excepcional interesse público de agente de combate a endemias. Votação da ata da última sessão extraordinária. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata. Sessão extraordinária do dia 3 de fevereiro de 2020. Ata número 148 de 2020. Ao 3 dias do mês de fevereiro de 2020, às 10 horas e 18 minutos, realizou-se nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, Cito Rui Tara 45, Centro, sessão extraordinária sob a presidência da vereadora Priscila Stagmar Rossato. Estavam presentes os vereadores Clébio Mendes da Silva, Eduardo Claro da Silva, Vladimir Roque Morim Júnior, Juliano Vieira de Oliveira, Luciane de Seco Cavalheiro, Paulo Gilmar Garcia e Sandro Roberta Galarza Perigoso. O vereador André Burim da Silva não estava presente. Iniciando os trabalhos, a presidente passou para a ordem do dia com a entrega dos projetos. Projeto de lei complementar que estabelece o Código de Obras e Edificações no município de Itaara. Projeto de lei complementar que estabelece regras para o parcelamento do solo urbano do município de Itaara e da outras providências. Projeto de lei complementar que institui as diretrizes para a organização do sistema viário do município de Itaara. Projeto de lei complementar que estabelece regras para o uso e ocupação do solo do município de Itaara. Projeto de lei que autoriza a contratação temporária na administração municipal por excepcional interesse público de professor educador especial. Projeto de lei que autoriza a contratação temporária na administração municipal por excepcional interesse público de orientador educacional. Projeto de lei que autoriza a contratação temporária na administração municipal por excepcional interesse público de farmacêutico. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Projeto de lei que dispõe sobre a política municipal de incentivo às empresas industriais, comerciais, agroindústrias, produtores rurais e prestadores de serviço instalados ou que vierem a se instalar no município de Itaara e da outras providências. Projeto de lei que institui o Conselho da Cidade. Discussão e votação sobre o projeto de resolução legislativa número 3 de 2020, que institui comissão especial com base no artigo 52 do Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, a fim de tratar do projeto de lei complementar que estabelece o Código de Obras e Edificações. Projeto de lei complementar que estabelece regras para o parcelamento do solo urbano. Projeto de lei complementar que institui as diretrizes para a organização do sistema viário. Projeto de lei complementar que estabelece regras para o uso e ocupação do solo do município de Itaara. Votação da última ata extraordinária. A presidente solicitou à primeira secretária da mesa, a vereadora Luciane de Seco Cavalheiro, que fizesse a leitura da ata número 147 de 2019, da sessão extraordinária realizada no dia 30 de dezembro de 2019. Foi aprovada por 7 votos a 0 dos presentes. A presidente solicitou à primeira secretária da mesa, a vereadora Luciane, que fizesse a leitura das correspondências recebidas. A presidente suspendeu a sessão por 5 minutos, para que fosse criada a comissão especial de análise dos projetos de lei complementar. Ao reabrir a sessão, foi comunicado que a comissão especial ficou composta pelos vereadores Paulo Gilmar Garcia, presidente, Luciane de Seco Cavalheiro, vice-presidente, Vladimir Roque Morim Júnior, relator, e os membros da comissão, vereador Eduardo Claro, vereador Clébio Mendes da Silva, vereador Juliano Vieira de Oliveira, vereador Sandro Roberto Galarza Perigoso. Discussão e votação do projeto de resolução legislativa número 3 de 2020, que institui comissão especial
com base no artigo 52 do Regimento Interno desse Poder Legislativo Municipal, a fim de tratar do projeto de lei complementar que estabelece o Código de Obras e Edificações, projeto de lei complementar que estabelece regras para o parcelamento do solo urbano, projeto de lei que institui as diretrizes para a organização do sistema viário, projeto de lei complementar que estabelece regras para o uso e ocupação do solo do município de Itaara. A presidente pediu que a primeira secretária fizesse a leitura da resolução, pôs em votação e aprovado por 7 votos a 0 dos presentes. A presidente, vereadora Priscila, entregou ao presidente da Comissão Constituição e Justiça, vereador Cleberson Mendes, os projetos. A presidente agradeceu a presença de todos e, não havendo mais assunto a tratar, deu por encerrada a sessão e eu lavo a presente ata que segue assinada pela vereadora Luciane de Seco Cavalheiro, primeira secretária, e pela vereadora Priscila Stagmara Rossato, presidente da Câmara. Põe em votação a ata número 148 da sessão extraordinária do dia 13 de fevereiro de 2020. Aqueles que concordarem permaneçam como estão e aqueles que discordarem que manifestem-se de forma diferente. Aprovada a ata número 148 por 8 votos a 0. Ordem do dia. Discussão e votação sobre o projeto de lei número 17 de 2020, que autoriza a contratação temporária na administração municipal por excepcional interesse público de agente administrativo auxiliar. Ponho em discussão o projeto, chamando a vereadora Luciane de Seco Cavalheiro para fazer a discussão do projeto. Bom, pessoal, eu analisando a comissão, né, que sugeriu uma emenda ao projeto vindo da Secretaria de Saúde, né, que pede a contratação de 3 agentes auxiliar administrativos por 6 meses, renovável por mais 6. Observei que a comissão ela colocou que seria mais, como é que se diz, melhor que fosse só enquanto durasse o decreto. Eu quero dizer que o pedido veio da Secretaria de Saúde, depois de analisarem que com um agente administrativo para atender uma pandemia não será suficiente. É o que temos hoje. O argumento da comissão de solicitar que não seja aprovado por 6 meses, mas só enquanto durar o decreto, que eu acredito que eles imaginam que em 3 meses tudo acaba, que o vírus acaba, os problemas acabam, e a vida volta ao normal, simples assim, negativo. Onde é que está escrito isso? Na China foi assim nos países de primeiro mundo. Vocês acham que vai ser assim também no Brasil? Passa a pandemia, encerra tudo, a vida volta ao normal? O que os vereadores não levarem em conta é uma margem nesse prazo. Caso o Brasil não siga a média dos países de primeiro mundo, no qual eu não vi nenhuma reportagem de como é que as secretarias, os hospitais e o pessoal da saúde está trabalhando após o decreto. Se a equipe de saúde pediu ajuda por 6 meses, por favor, atendam o pedido da saúde, pois é em benefício dos moradores de Itaara. Gente, nós não sabemos se isso vai acabar logo, se vai ter serviço administrativo depois da pandemia. Eu, pessoalmente, acho que vai durar muito mais e vai ter um reflexo muito negativo depois do decreto. Falta leito, falta estrutura. Antes do surto faltava isso. Imagine depois com o vírus. E ainda temos o efeito cumulativo. Vai acumular todo o atendimento desse pessoal nos postos de saúde. Muitas pessoas vão ficar psicologicamente abaladas com esse isolamento. E aqueles doentes do vírus que vão precisar também um atendimento após o decreto. Nós só temos uma agente administrativa. Então, assim, se a saúde, com essa equipe técnica, pediu 6 meses, renovável por mais 6, não quer dizer que vai ter mais 6,
mas eu acho que no mínimo 6 meses para colocar a casa em casa depois que o vírus passar. Vocês sabem que vai deixar sequelas. O atendimento desse pessoal normal hoje em dia está tudo parado, o pessoal está com medo de ir para os postos. Quando terminar o decreto, vai todo mundo correr para o posto, porque estão doentes, porque deixaram os tratamentos para trás, não tiveram acompanhamento, porque não quiseram ir para o posto e não poderiam, para não pegar o vírus, gente. Então, eu peço encarecidamente para vocês, não aceitem essa emenda. Vamos atender o pedido da Comissão de Saúde por 6 meses. Acredito que não vai afetar em nada e só vai trazer benefício para a comunidade de Itara, porque é uma coisa que a gente não conhece, não sabe como vai ser depois. E eu vou precisar, vocês vão precisar, a família de vocês. E se a gente tiver um pessoal lá capacitado, nos encaminhando, nos dando retorno, só tem benefício, pessoal. Então, eu peço para vocês, vamos atender o pedido da saúde, por favor. Seria isso. É isso, vereadora Luciane. Então, passo agora para o vereador Vladimir poder fazer a discussão do projeto. Priscila, eu vou passar minha vez, eu não vou discutir o projeto, tá? Tá. Então, eu passo para o vereador Paulo agora fazer a discussão. Quero cumprimentar a senhora presidente, colegas vereadores, colega vereadora. A Comissão de Serviços Públicos, que é composta com este vereador que vos fala, vereador Vladimir e vereador Eduardo. Eu já não concordo com a posição da vereadora Luciane, cada um tem o seu pensamento, porque eu vejo aqui no projeto de número 17, que diz na justificativa: tal projeto de lei tem por finalidade atender melhor a população, reforçando o recurso humano diante da atual pandemia do coronavírus. Pergunto assim, por que essa contratação, sendo feita por 6 meses, podendo ser renovada por mais 6? Cadê o concurso? Essa história nós vemos se arrastando há tempo, que vamos contratação, e até hoje que eu estou na Câmara de Vereadores, nunca se deu por 6 meses. Deu 6 meses e mais 6 meses. Então, nós temos dando uma carta branca para o prefeito não fazer o concurso ainda, por mais que já está em andamento. Então, o meu voto é favorável com a emenda. Eu quero ver a posição dos outros vereadores. Eu posso trocar o voto, porque na comissão é um voto, fora é outro. E também eu pergunto, por que antes, como é que era tratada? Não tinha epidemia, mas os atendimentos no posto sempre foi bastante. E até, senhora presidente, eu poderia ter colocado antes, não coloquei. Peço, como os 2 projetos tratam da mesma matéria, a mesma emenda, peço que coloque para o plenário analisar uma votação em bloco. Por enquanto, não vou dar o meu voto, vou dar na hora que a senhora botar em votação. Obrigado. Certo. Vereador André, o senhor está com a palavra para fazer a discussão do projeto 17. Senhorita presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. A minha discussão é também no mesmo sentido. Não estou conseguindo ver o áudio do André. Nem eu. Olha... Aproxima... Tu tá com mate, André? Não, é computador. Estou ouvindo. Eu agora um pouquinho, mas tá muito baixo o teu áudio, André. Eu estou com 5% aqui. Parece que tá dentro de um cubo, cara. Só sai aquele eco propagado por reverb. Tu não tem um fone de ouvido aí, André, para conectar? Talvez melhore. Não, o pior é que nesse computador aqui não.
Ah, mas agora tá melhorando. Se tu falar um pouquinho mais perto, acho que vai melhorar. Eu vou falar um pouco mais alto e vou acessar pelo celular. Qualquer coisa eu uso o áudio do celular daí. Eu acho melhor, André. Atrapalha se tu tá dentro de um cubo, tá dando eco, tá apagando. Tá, só um minutinho. Espera aí. Tô abrindo no celular aqui, daí eu tiro o áudio do computador. Isso. Tá entrando. São 40 minutos de gravação, é isso? Tá dando até para fazer mais. Tá até em 2 horas de gravação. Tá bem tranquilo. Ah, não. Tá bem. Espera aí. Espera aí que ele aparece para mim conectando aqui. Isso, tá conectando o áudio ali. Abrindo o Wi-Fi é melhor. Aí. E o celular já aparece aqui as Mas imagens. tá bom agora, tu falando, Tá te ouvindo melhorando. bem agora. Melhorou, isso. Aí. Eu ainda estou no computador, o áudio, pelo menos. Eu vou falando aqui, eu vou falar mais perto do computador. Ah, melhorou. Agora melhorou. Se der interferência, porque abriu o áudio do celular, mas daí eu tiro aqui qualquer coisa. Não, é rapidinho. É no mesmo sentido da discussão da periodicidade do contrato. O problema é que a ementa foi no sentido de colocar por um prazo indeterminado, né? Assim, até o fim do decreto, e não até o fim da pandemia em si, ficou, acho que, vago. Se a gente colocasse uma periodicidade, por exemplo, 90 mais 90, pelo menos a gente sabe que daí é um prazo determinado. Eu não sei se a gente pode fazer isso. Essa que é a questão. Não sei se eu vou entender. Sim, deu pra gente te ouvir, André. Deu. Vai passando a bola. É isso aí, por hora é isso. É isso? Colegas, então o vereador Paulo Gilmar pediu, como a Comissão de Serviços Públicos colocou as 2 emendas, quais sejam elas? A vereadora Luciane, a senhora como secretária tem as emendas que as comissões fizeram aí? Sim, ela já leu as emendas. Não, ela leu a ata. Não, tá certo. Deixa eu abrir aqui. Tu quer que eu leia a emenda? Isso, leia as 2 emendas modificativas propostas pela Comissão de Serviços Públicos no projeto 17 e no projeto 18. Tá, deixa eu abrir a 17, só um pouquinho. Emenda 17, emenda modificativa. A emenda do projeto passa a vigorar com a seguinte redação. Autoriza a contratação emergencial na administração municipal por excepcional interesse público de agente auxiliar. Emenda modificativa 2. Artigo 1º, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, fica o município de Itaara autorizado